Lucasma. Lucasma. Deve ser Lucasma, arroba Lucasma210. Alex, faz um resuminho sobre função. Função. Ele falou qual? Não. Então, função, querido. Antes de mais nada, quais são as que caem no vestibular? O que é uma função, né? A definição de função é uma relação entre dois conjuntos de A em B, onde todo elemento do A é utilizado e só sai uma seta de cada elemento, só é utilizado uma única vez. Essa é a definição. Sim, mas essa definição para mim não serve para nada. Então vamos a uma definição ralé. Essa é a melhor definição que eu já ouvi. Função é como se fosse uma máquina, querido. Uma máquina. Onde você, nessa máquina, atribui, dentro dela tem uma fórmula. Que fórmula, Alex? Depende da função. Quais são as fórmulas que aparecem? Pode ser assim. Pode ser assim. Vou falar todas do seu vestibular. Pode ser assim. Pode ser assim. Pode ser assim. Pode ter módulo de qualquer uma delas, tá? Função é muito mais do que isso, né? Essas aqui são as que a gente estuda no ensino médio. Agora, ampliando o conceito, pode ser assim. Pode ser uma função do terceiro grau, não importa. E nessa fórmula que vai surgir, você atribui valores para x e, através da fórmula, ela calcula valores de y. Então, por exemplo, quando você bota 2, x valendo 2 é um exemplo, na primeira função, ela calcula quem? 2 vezes 3, 6, mais 2, 8. Então, o 2 da primeira cria o 8 na segunda. Ou, cria o 8 no y. Jogar x valendo 2 na primeira, gera um y valendo 8. Isso dá um ponto. 2, 8. E essa máquina diz que você pode chutar qualquer valor para x. Ó. Já se você joga 2 na segunda, dá um outro ponto. 2 na terceira, dá um outro ponto. Ela vai gerar pontos. À medida que você constrói esses pontos e você liga, você passa a ter o gráfico dessa função. Essa função, algumas delas talvez tenham limitações. Você não pode atribuir qualquer valor, como é o caso da função logarítmica. Você só pode atribuir aqui ao valor de x valores positivos. Não pode ser zero. Não pode ser negativo. Então, tem algumas limitações dependendo da função. Aqui, por exemplo, o x não pode ser zero. Você não pode dividir por zero. E da mesma maneira, à medida que você chuta valores para x, o y às vezes é limitado. Aqui, por exemplo, não é. Você pode chutar qualquer valor para x e ele calcula valores para y, não tem limite. O x aqui é real e o y também. A gente chama isso de quê? Os valores do x de domínio. Os resultados que eles produzem a gente chama de imagem. Então isso é o conceito de qualquer função. Essa aqui tem domínio real, especificamente essa, né? Domínio real, imagem real. Essa aqui tem domínio real, x pode ser qualquer coisa, mas o y não pode ser qualquer coisa, por quê? Porque a gente já lembra que uma função do segundo grau, ela tem limites, por exemplo. Essa, especificamente dessa, e eu estou falando dessas, eu vou desenhar o gráfico de cada uma delas para ficar um ótimo exemplo aí para você, tá? Na hora que você der seu print. Olha, vamos falar da primeira função, a que a gente criou, do primeiro grau. Quando a gente desenha isso aqui, ó, da letra A, é importante que você saiba onde que ela vai cortar os eixos. Então essa função do primeiro grau, essa aqui, especificamente faz isso. Ela é crescente. Ela passa num y valendo 2. Ela tem um x valendo menos 2/3, que é o valor que, se eu botar aqui, ó, menos 2/3, ele causa o zero. E ela não tem limite, ela. X é qualquer valor, o y também, domínio real e imagem real.
Tudo bem, rainha? Tudo bem? Tudo ótimo, você. Letra B. Isso é uma função do segundo grau, onde o gráfico dela é isso aqui. É uma parábola. E ela passa no y valendo 8, que é o C. As raízes dela, onde ela corta o eixo x, por exemplo, as raízes da primeira, de onde veio esse menos 2/3, né? Veio daqui. Você pega o y, que é igual a 3x mais 2. Se você quer saber onde ela corta o eixo y, é o B. Mas se você quer saber onde ela corta o eixo x, basta botar y valendo 0, olha lá. E aí o x dá menos 2/3. Então é importante que você localize esses pontos, né? Aqui na parábola, mesma coisa, a fórmula está assim, ó. Onde ela corta o eixo y, já é nesse ponto aqui, que é o C. Quem anula, a gente iguala isso aqui a 0, ó, para descobrir quem anula, e faz a fórmula de Bhaskara. O pessoal lembra? Nesse caso específico meu, vai dar 2 raízes. Ela passa no 2 e no 4 lá. Mas eu estava preocupado em falar em domínio e imagem. O domínio pode ser qualquer coisa, mas percebam que a parábola tem um valor mínimo, que é esse cara aqui, ó. Ela só vem até aqui. E esse ponto, que é o ponto mais importante da parábola, que é o vértice, ele tem um x do vértice e um y do vértice. A função é limitada pelo y do vértice, é daqui para cima. Lembrando que x do vértice vale menos b sobre 2a, não lembro, menos b, 6 sobre 2a, 2, 3. Não lembrou? Lembra que ele está no meio das raízes? Dá para ver que aqui é 3. Já o y do vértice é bem interessante. É menos delta sobre 4a. Ou pega 3 e joga na função. Nos dois casos, 3 ao quadrado, 9 mais 8, 17, menos 18, menos 1. Ó. Ou faz o delta. Delta dessa função é 36 menos 32 é 4. Menos delta é menos 4. Sobre 4, 4a, menos 1. Então percebam que a minha função aqui, o domínio, ela é real. Mas a minha imagem, o meu y é y maior ou igual a menos 1. Então, às vezes, os valores dos gráficos, né? Esses valores vão limitar a função. Tanto no x quanto no y. Nesse caso, não tem limite nem para o x nem para o y. Nesse caso, o domínio é real e a imagem é real. No segundo, o domínio é real, mas a imagem é do 1 para cima. Tá? Essas funções podem cair para a gente. Essa exponencial aqui, ó. Então, daria um print mental aí, né? Pô, um print, você vai ver isso depois, né? A terceira função, ela é assim, ó. Ó como é que ela fica. Y é igual a 2 elevado a x. Como é que é o gráfico dessa criatura aqui? É uma curva exponencial. Às vezes cresce, às vezes decresce, dependendo desse elemento aqui, ó. Se ele for maior do que 1, cresce. É uma curva crescente. Se ele estiver entre 0 e 1, essa curva decresce. Mas é uma curva. Nesse caso, reparem, o domínio está liberado. Você pode chutar qualquer valor para x. Mas a imagem, não. Ele nunca toca no eixo x. Por quê? Porque 2 elevado a ninguém dá 0. 2 elevado a x obrigatoriamente não é 0. 2 elevado a x mais do que isso sempre é maior do que 0. O que significa dizer que essa função é sempre positiva. Então, os números que o y pode ser é real, não negativo, não vale o 0, ou seja, sempre positiva. Essa é a função C, ela. A função D é do log, né? Y é igual a log, é uma curva também, que nesse caso, como eu botei base 10, ela é assim, ó. E agora, quem tem limites aqui? Pô, agora o domínio não pode ser qualquer coisa, porque o número que eu vou colocar no x não pode ser negativo e não pode ser 0. Então é real, não pode ser negativo, não pode ser 0. Mas o y agora está liberado, porque ele vai, ó, de menos infinito até mais infinito, real.
Então, agora, quem ficou limitado na função foi o x, do domínio. A outra, letra E. Vou fazer aqui, né? Olha a letra E. Função senoide. Perigosíssima senoide. Jéssica, além de... Dá pra ver isso aqui, Jéssica? Eu sempre me preocupo. Jéssica tem o crivo para dizer isso da aula. Olha aqui. Senoide é uma curva assim, ó. Sobe, desce, sobe. Olha a onda. Onda, onda. Ó. Tem valor máximo, nesse caso, a 1. E mínimo, nesse caso, a menos 1. Então, ela fica limitada, ó. De 1 a menos 1. Essa função, então, tem domínio liberado, porque vale positivo e vale negativo. Mas a imagem não. A imagem é de menos 1 até 1. Beleza? Módulo. Módulo é muito engraçado, né? Módulo pode ser qualquer uma delas. Se eu fizer módulo, o que acontece? Em qualquer uma delas. Se eu faço módulo aqui, ó. O que que muda? Nada! Porque ela pega tudo que é negativo e transforma em positivo. Mas não tem ninguém negativo, então não mudou nada isso aqui. Isso, quando eu faço log. Opa, essa parte aqui desaparece. Ó. E vem aqui pra cima. Essa, o que acontece quando eu faço log? Ou quando eu faço módulo? Ó. A parte negativa desaparece, vem aqui pra cima, ó. Então o módulo faz isso, ó. Pega todo mundo que está negativo e transforma em positivo. Beleza? Então essa é a essência de qualquer função. Acho que caem para vocês, se liga sempre nelas, nos detalhes. Primeiro grau, segundo grau, exponencial e logaritmo. Por incrível que pareça, apesar de dar mais medo, são as mais fáceis. A trigonométrica, o Enem gosta muito de ficar te perguntando qual é o máximo, qual é o mínimo. E por mais que ele não te dê algo assim, né? Deixa eu dar uma apagada aqui. Ele às vezes bota um molho, principalmente nessa, né? Ele faz algo assim, ó. Isso aqui não tem print, não. Depois o pessoal vai e volta, né? Não precisa se preocupar com print. O perigo dessa aqui, todo mundo corre, né? A pessoa vê a função assim. Olha, ano passado, Enem. Olha aí. Tava assim, ó. 8 mais 5 vezes cosseno, ano passado. Πx menos π sobre 6. Olha Satanás agindo aqui. O pessoal olha isso, fica tensa, né? Pô, Alex, isso aqui é seno e cosseno? É. Tanto senoide quanto cossenoide, a função cosseno, elas também são curvas, ó. São ondas. A cosseno também é assim, ó. Limitada de 1 a menos 1. E aí, Alex? A cosseno é de 1 a menos 1. E essa? Não muda nada, filho. Essa aqui também vai de 1 a menos 1. O que vai acontecer é que na hora de calcular o y, quando você bota 1 no cosseno, 5 vezes 1 dá 5, mais 8 dá 13. 5 vezes menos 1 menos 5 com 8 dá 3. Então, o meu y vai variar de 3 a 13. Ou seja, o que muda no gráfico? 3 e 13. Então, a curva fica fazendo assim, ó. Ela fica limitada do 3 até o 13. Ó. Mas tudo que você aprendeu tá valendo. Show?